Fala aí, galera do Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Meu nome é Paulo Vitor e vamos dar mais uma olhadinha em metabolismo energético agora, começando a olhar um pouquinho com um pouquinho mais de carinho os mecanismos de geração de energia, os mecanismos de quebra de glicose, produção de glicose e tal. Primeiro uma visão geral antes de a gente entrar nos detalhes da coisa. Então vamos lá. Quais são os processos básicos em que a gente percebe a utilização de energia? Quer dizer, a produção, a utilização dela de um modo geral. Vamos lembrar sempre que a energia na natureza ela é sempre transformada. Tá? Isso vocês têm que ter na cabeça. A energia não surge do nada. A energia ela é feita a partir de um outro tipo de energia. Você pega uma energia e converte em outra. Então, na verdade, as células, as reações químicas, se você parar para pensar, a vida é basicamente reação química, ela depende de uma energia de substâncias químicas. A gente utiliza diretamente uma energia química. Mas essa energia química, ela vem do nosso amigo Sol. A luz solar, ela é enviada para os organismos fotossintetizantes, ou seja, aquela galera que tem clorofila, por exemplo, os vegetais, né? Então as partes verdes das plantas que tem clorofila, ela consegue absorver a luz do Sol, que é energia luminosa, e elas convertem a energia luminosa em energia química. Aquele papo de inserir energia numa ligação química. Essa é a ideia. Então, o grande lance da fotossíntese é você pegar uma energia, que é a luz, e conseguir colocar essa energia numa ligação química. De modo que, quando eu arrebente a ligação química, essa energia está disponível quimicamente para a célula utilizar, transformando isso em trabalho, transformando isso em calor, quer dizer, em outras maneiras de manifestação energética. Então, fotossíntese é um processo extremamente importante relacionado à energia. Maravilha. Então, a luz solar é convertida em energia química e a partir desse momento ela é inserida nas células na forma então de glicose. A fotossíntese produz glicose. Lembrando vocês, formulazinha da glicose, C6H12O6. Essa fórmula vai perseguir a gente durante muito tempo. A glicose, por sua vez, ela em cima da glicose é realizado um processo de glicólise. Lise, quebra. Então você quebra a glicose. Quem é que faz a quebra da glicose? Quais são os organismos, quais são as células que fazem glicólise? Qualquer célula que tenha citoplasma. E qual célula que tem citoplasma? Todas. Então, qualquer célula faz glicólise, tá? Porque a célula tem citoplasma, tem as enzimas necessárias, ela vai realizar glicólise, então vai conseguir quebrar a glicose com o objetivo de tirar a energia que foi inserida aqui, a energia da luz solar. Então você quebra a glicose no citoplasma e o resultado da glicólise é a produção de uma molécula chamada piruvato ou ácido pirúvico. Vocês vão encontrar os dois nomes, né, na literatura. O ácido pirúvico é uma molécula com 3 carbonos, né? Então você parte de uma glicose que tem 6 e obtém moléculas de 3 carbono. Obviamente tem toda a questão do equilíbrio, do balanço químico aí, que isso, quando a gente for falar de glicólise em detalhes, é um processo que precisa ser visto com um pouquinho mais de carinho. A gente vai falar do balanceamento e tudo mais, mas entendam que você parte de uma molécula de 6 carbonos e chega a uma de 3. O que aconteceu aqui, obviamente? Eu quebrei a ligação. Então, quebrei a ligação e liberei energia. Esse é sempre o objetivo. Arrebentar com as moléculas, soltando a energia presente nas ligações dela. Então, maravilha, cheguei até o piruvato, ou seja, qualquer célula que tem citoplasma consegue chegar até piruvato, consegue chegar até esse processo aqui. Agora, do piruvato em diante, o que vai acontecer com essa molécula, aí sim depende um pouquinho de qual é a célula que a gente está olhando. Existem mecanismos diferentes na natureza. Então, vamos olhar para cá para a gente entender um pouquinho. Partindo do piruvato, a gente percebe que existem 3 possibilidades. Uma dessas possibilidades é a famosa respiração celular. A respiração celular ela é um processo que utiliza o oxigênio. Se ela utiliza o oxigênio, eu posso afirmar que a respiração celular é um processo aeróbio ou aeróbico. É um processo que vai usar o oxigênio, e aí a gente vai ver mais para frente como é que esse oxigênio é utilizado, qual é o objetivo de se usar o oxigênio, mas já dou uma adiantada para vocês.
o oxigênio ele vai ser o receptor de elétrons e de prótons. Então, se você observar o mecanismo a partir do piruvato, o mecanismo que a célula realiza, e percebe que esse mecanismo envolve o uso do gás oxigênio como receptor de elétrons lá no final do processo, você sabe que a gente está falando de uma respiração aeróbica, de uma respiração celular. Existem dois mecanismos que não usam oxigênio, ou seja, são mecanismos anaeróbios. Então, na verdade, é que existe uma grande confusão. Se você pegar muitos livros, eles acabam misturando muitas coisas, é um detalhezinho que às vezes passa batido, mas é legal a gente diferenciar isso. Quando a gente fala de respiração anaeróbica, exclusivamente, e só fala assim, respiração anaeróbica, você normalmente está falando do seguinte, do uso do piruvato, e a partir do uso do piruvato, a obtenção de energia, utilizando não o oxigênio, mas outros compostos que são inorgânicos. Você usa compostos que não sejam que não são o oxigênio como receptor de elétrons e receptor de prótons. Mas é uma modalidade anaeróbica. Então você não usa o oxigênio e usa um outro composto, como por exemplo o NO3, o SO4, né, o CO3, por exemplo. Esses caras atuam como receptor final de elétrons. Agora, existe uma grande confusão em relação à fermentação, que também é anaeróbica, mas a gente não trata a fermentação como respiração anaeróbica. A gente trata a fermentação como fermentação. É um processo anaeróbico? É. Por que é anaeróbico? Porque não usa o oxigênio. Mas a ideia é a seguinte, se for fermentação, o uso de receptor de elétrons vai ser um composto orgânico. Então, não vai ser o NO3, não vai ser o O2, vai ser uma molécula orgânica, uma molécula, em geral, até complexa. E, como resultado disso, a quebra da glicose ela não vai ser completa. Essa molécula complexa ainda vai ter muitos carbonos, muito oxigênio, muitas vezes hidrogênio ligado nela, e essa montoeira de ligação que não foi quebrada, essa molécula que não foi oxidada, ela não te libera tanta energia. Então, ela, do ponto de vista energético, não é a melhor das opções. Mas é uma modalidade que existe e é extremamente importante para vestibulares, é extremamente importante para Enem. Existem vários tipos de fermentação, acho que eu não consigo nem enumerar as quantidades de fermentações que existem na natureza, tem muitas coisas, mas as mais importantes, que é obrigação da gente conhecer, são a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Essas duas a gente tem que estar conhecendo perfeitamente. Essas duas aqui a gente vai olhar com muito carinho. E aí alguns outros exemplos, a fermentação acética, a butírica, né? Em geral, os organismos fermentadores geram resíduos que são liberados a partir dessa fermentação e são resíduos que costumam ser tóxicos. Eles soltam esses compostos tóxicos, como por exemplo o nosso amigo etanol, a cachaçinha ou cerveja que você gosta de tomar. E olha que coisa interessante, é um resíduo tóxico. Você gosta de beber, né? Fazer o quê? Fermentação lática, que também produz o ácido lático, que também é um componente importante aí, por exemplo, os nossos amigos lactobacilos vivos, presentes em algumas bebidas, estão no meio dos organismos que fazem a fermentação lática. Essas duas a gente vai olhar com mais carinho, e a respiração celular a gente vai olhar com mais carinho. A respiração anaeróbica a gente fala um pouquinho dela, também com um pouco mais de cuidado, mas eu não vou entrar em grandes detalhes não. A fermentação e a respiração celular são muito mais importantes para o Enem e para o vestibular, galera. E é isso aí.